Fala com esse cara. Fala tu. Então, galera, hoje a gente tá com um formato mais diferente de programa. Hoje a gente resolveu trocar uma ideia aqui entre a gente. E a gente tava falando hoje sobre a nossa infância. Falando um pouco também sobre, né, como que era a infância de outra hora, da nossa época, o que que a gente fazia. E trocando um pouco de ideia. O interessante de tudo isso é que, ao avançar das gerações, tudo muda. Os princípios, alguns mudam, os brinquedos mudam também. E até os desenhos animados mudam, né? Na sua época você assistia um determinado desenho. E hoje o auge é outro. O auge é outro tipo de desenho. Ou senão, nem desenho é, né? É jogo, é tudo mais. Muita coisa muda. Então, a gente tava, como o Niles falou, a gente tava falando aqui da época boa, da nossa infância. Jogos, filmes que a gente viu. Alagoa Azul. Como é que tudo perdeu a graça, né? Cagando Hoje do hoje dragão. tem tanto acesso e tudo perdeu a graça, em informação em excesso. É que a gente falar, né, mano? Acho que é pela falta, tipo assim, pela facilidade, eu acredito que se tornou uma coisa mais banal, porque na nossa época, pra você ir por exemplo, pra uma locadora, jogar videogame. Nossa, Deus do céu, você tinha que fazer das tripas o coração pra juntar uma grana. E era coisa barata. Você dá doido. Antigamente dinheiro era dinheiro, né, velho? R$ 2 era uma fortuna na Nossa, tá escola. doido. Você levava R$ 2 pra escola, você era o rei do o rei. camarote. Você comprava tanta coisa que você não conseguia nem fazer uso daquilo tudo que você comprou. Eu levava moeda de 10 centavos, tinha uma balinha de 1 centavo, vocês lembram? Essa balinha Eu colorida. lembro, Ficar eu de lembro, banco. eu lembro. Pequenininho. Comprava 10 balinhas, ficava 30 minutos na fila, comprar 10 balinhas. Grandão, menino, você é doido. Ficava. Não, e tipo assim, mano, se a gente for olhar, igual a gente tava conversando, né? Até a alegria que a gente tinha, por exemplo, quando chegava lá com um dinheirinho a mais, por exemplo, né, na escola, aqui, pra tia lá que vendia, né, que sempre era a tia da merenda lá com o negócio, aqui, que era R$ 1 de pirulito, você saía com a mão cheia e todo mundo atrás de você, filho, você é Uma doido. vez eu fiquei na fila, assim, negócio também, eu fui com R$ 2. Só que era notinha falsa. Olha, Nossa, Fiquei olha o na contrabando- fila, olha o falei, ó, contrabandista. quero isso e aquilo. Aí eu peguei os negócios tudo, né, coloquei no bracinho, entreguei R$ 2 pra tia. Aí ela falou assim, menino, você tá querendo me roubar, você quer lá? Eu tive que Nossa. devolver as coisas tudo. Nossa, Deus do A céu. notinha de R$ 2 falsa. Não, as brincadeiras antigamente era uma coisa, tipo, bacana pra caramba. Eu lembro que de noite só ficava na rua lá de casa a turma que já era Só uma os guerreiros. geração acima. É. Então era doido pra brincar, tipo assim, junto com aquela turma que era mais velha. Porque na rua de noite só ficava a turma que era Eu veterana. era dessa turma, ficava na rua. Eu queria ficar e minha mãe me chamava pra entrar, eu entrava bolado. Pensava assim, não, Tinha sempre a sequência, chegava da escola, jogava bola, ou então só tava pra pagar e a turma. vou andar de bicicleta. Na bicicleta não tinha, não. Era bola Era pra pagar. luxo. Aí chegava um certo horário, tipo 6 horas da tarde, era o pique-esconde. É. A turma já sabia, juntava com a galerão, ou então Era rouba essa hora que eu bandeira. entrava, que minha mãe botava eu pra dentro de casa. Pô, velho, dá raiva porque era a hora que ficava melhor, era mais Exato. tarde. Era, mano. mano. Aí, tipo, eu queria matar qualquer um, era falar assim, ó, você tá curtindo e é o momento que fica melhor, era de 10 horas pra meia-noite. Não, e a questão também tinha a questão da água, né? Se você fosse tomar água, você já não Já voltava. não voltava. Então você já segurava essa sede. Não, e o que matava a gente de coração também, mano, era tipo assim, quando a galera tava todo mundo junto e a mãe, fulano de tal, pra casa, Pra todo mundo, casa. "Ih!" Tá na hora já. Nossa. Todo mundo, "Ih!" Já vai, nossa Deus, essa Andava mãe de te- noite, os dedos tudo estourados, chutava o asfalto. Nossa. Não, mano, você é doido. Eu lembro que também, o que tinha muito na minha época, velho, era assim, a galera sentava e todo mundo começava a contar também história, mano. Nossa. Do nada, viado. A galera começava a inventar as Não, e mentiradas, só cara. tinha herói, né? As histórias, tipo assim, o cara sempre era o tal da história. Aí sempre vinha um palhaço com aquele joguinho de caneta, como é que é? Eu esqueci o nome, só. De que? De negócio de fantasma, de espírito Ah, lá. só. Jogo do compasso. É, do copo. compasso. Nossa. Né? Essa hora eu ia embora. Nossa. Cagão pra caralho. Não, e tipo assim, cara, a galera perguntava assim, quem te contou essa história? Não, foi meu avô, e é verdade, cara. Ele falou na época, ele viu lá, desse o jeito. pai dele viu, e a galera falar convicto, Não tem a filho. casa em tal lugar, entra lá depois de Não meia-noite pra você ver. Ô, mano, Todo mundo sabia alguma história assim pra dar medo, né, velho? Ô, mas se a gente for pensar, era uma geração que, tipo assim,
A gente não tinha trem. Celular, ó, celular, coitado. Não, Você tá doido? acho que era a época do Tamagotchi. Você tinha Nossa. que cuidar do Deus do Tamagotchi. céu. Eu lembro que tinha um menino que apareceu com um Tamagotchi na minha sala de aula, acho que na terceira ou quarta série. Aquilo ali era a sensação da escola, velho. Só tinha um cara que tinha. Então todo mundo ficava na hora do recreio rodeando ele assim pra Aham. ver como é que era, como é que brincava e tudo mais. Nossa. Na época eu lembro, mano, que lançou o MP4, aquele slim pequenininho assim, ó. Então, lembro. tinha o MP3 também, né? Que era Não, antes, que era isso. mais. Tipo assim, foi O MP4 bacana, era né? bala Na demais. época do Nossa, MP3. dava pra ver vídeo. Isso, É. o MP4, velho, um branquinho, ele era fininho assim. É. Chegou um moleque de São Paulo. No MP3 tinha lá, mas tipo assim, a galera, na minha época assim, eu nem ligava muito não. Na Nessa época época você tava no Piauí ainda. tava no Piauí ainda. Na época do MP4 chegou um moleque de São Paulo, doido. O moleque de São Paulo chegou lá. A moleque, tô tiradinho, roupa, né? Toda bacaninha, as calças do calço dele, que é jeans desbotado, fraga, aquelas calças desbotadas assim. Não, só pro cara ser de fora Não, já é ganhou. diferente, Não, né? tá ganhou ligado? assim. Aí, tipo assim, ele já chegou, risquinho na sobrancelha na época, o cabelinho todo, né? E nós na época, calça cheia de bolso da feira, 10 contas. As calças que viravam short. Tinha 3 repartição. Não, essa era. Não, tá e era doido? essa mesmo, ó. Aí tinha um nome assim, O né? corte era só sofistão. Não, aí quando não tinha um nome assim, ó, da marca da Cheio de 30 bolsas a 30 calça. bolsas a calça. Era a calça do inspetor Nossa, gigante, é tá doido. ligado? Aí o moleque Não chegou. carregava nada nos bolsos, Não mas carregava tinha. nada, tinha. Aí o moleque chegou com o MP4 assim, mano. Nossa, você tá doido, mano. A galera tudo, nó, que Fonezão de isso? ouvido. Não, fone de ouvido branquinho, instalando, mas... Aí eu ficava olhando pro moleque assim, velho. Aí ficava pensando, nossa, esse moleque deve ser rico pra caramba, velho. Nó, todo mundo... E tipo assim, querendo ou não, aquele cara já tornar a gente patinho pra turma. Porque você não tinha, mano. O novo sempre É. causa desconforto. Você não cara. tinha aquilo ali, o cara tinha. E tipo assim, meio que todo mundo dava atenção pro cara, né? Inveja, mas você ficar, pô, velho, eu tô aqui, ó, mó cara, ninguém nem conversa comigo direito. Cê é A doido. época das cartinhas também foi uma época foda pra caramba. A época que, tipo assim, eu via meus primos mais velhos batendo bafão, eu pensava assim, não, velho, por que esses filhos da mãe tem tanta força na mão? Enquanto eu com a mãozinha pequena não aguentava virar 10 cartinhas, E não enquanto era os caras força, né, viravam mano? 60. Aí eu ficava pensando assim, pô, eu vou crescer e vou ter força na mão pra me virar esse tanto de cartinha aqui. Aí, assim, né, o auge era aquilo, bater bafão lá do recreio. Eu tinha duas coisas que Rasgava as calças tudo. eu não sei onde foi parar, mano. Eu mudei de casa, assim, muitas vezes. Com certeza subiu numa mudança. Eu tinha uma caixa de sapato cheia de cartão. Os cartão mais Cartão raro, velho. telefônico, né? É, Nó, aqueles também cartão tinha. raro, eu Ah, tinha um é. monte, velho. Meu pai que me dá. E outra que eu tinha uma pasta de desenho, que eu desenhava. E tinha uma pasta cheia de desenho que eu fiz e perdi a pasta, velho. Meu pai colecionava esses cartões de telefone. Ele tinha uma pasta, aí a pasta É, tinha eu as lembro. repartição assim, ó. Ô, mano, era muito cartão, cara. Muito, mas muito. Tipo assim, e ele ficava maravilhado que, tipo, chegava a visita lá e mostrava os cartões. Então, Tipo, Meu E pai tem ia até juntar hoje. pra mim. não. E Então, nem sei como é onde que foi parar, né, Sei velho? não, mano. Eu tinha um monte de cartão raro também. Hoje em dia deve valer, tipo assim, Ah, vale deve ter um muito. valor muito maior do que Eu aquela lembro época. que tinha uma série de cartão que, tipo assim, tinha de brasão de família. É. Aí cada, igual Silva, Araújo, tinha um brasão diferente. E tinha uma série também, tipo assim, de data comemorativa. Dia das Crianças, Dia Tinha. das Copa do Mães. Mundo, Ué. Família Tinha Real. também, tipo, de paisagem também. Sim, Tinha não, uns. tinha muita tinha um coisa, monte. velho. Muito, muito. E, tipo, era uma coisa que na época era descartável. As Era. pessoas jogavam Aham. fora. Tinha um que é igual aqueles quadros que tem duas imagens, você vira assim, igual o Tazo na holográfico. época. É. É foda porque, tipo assim, se a gente for olhar, né, cara? Igual a gente tá falando da nossa geração, que não é uma geração tão velha, não, mano. A gente tá aí 29 anos, o Rafa é mais novo que 26. nós, 26, 3 anos só. A geração dele não é tão diferente porque brincava também essa geração, é Ó. perto uma da outra. Mas. E tinha as mesmas limitações também, né? Que É, e, quem tinha 15, quem tem 12, a diferença é muito pouca. E, tipo não... Convivia junto, né? É, ué. não, acabava que você convivia até com gente mais velha. Por quê? Porque na época eu lembro que a geração acima da minha era aquela geração que já tava já no ginásio, que é o ensino médio. E eu tava no fundamental. Fundamental? É, fundamental de primeira a quarta. Primeira a oitava que é fundamental, né? É Eu tava de primeira a fundamental. quarta. E tipo assim, você já ficava pensando assim, não, velho, eu vou pro ginásio, vou poder escrever de caneta. Vou poder usar o fichário. Né? Então você já ficava alimentando essa cabeça. Não, como é que é o ginásio? Como é que é as coisas? Não vai ser top, não vai ser uma outra etapa. Por quê? Você ficava assistindo filme americano e você via que as escolas tinham armário.
Aí você precisava ficar levando É. mochila. Você via que nas escolas, tipo, você tinha aquela questão de baile, então você ficava Não é fantasiando. nada disso, Não é né? nada disso. Quem Você dera ficava- A fosse. gente tinha 12 anos, o cara que tinha 16 era o exemplo pra gente da turma, né, tipo mano? assim, eu lembro que eu ficava olhando alguns primos meus e ficava assim, não, velho, esse cara pega meio demais, eu quero ser igual esse cara Se quando eu for crescer. mesmo. Aí eu ficava, tipo assim, a gente ficava fantasiando na cabeça que aquele cara ali era o cara, porque você conhecia pouca coisa. E eu acredito que muitas das coisas hoje em dia, a gente se apega nisso, por conhecer pouco, a gente pega alguns exemplos que às vezes não é aquilo tudo. Por a gente ter essa limitação, talvez geográfica, talvez limitação até de visão. Agora, quando você expande o que você pensa, você começa a buscar mais coisas e ver que, pô, cara, aquele outro cara ali que é o cara, né, que conhece tudo mesmo, É entendeu? porque na nossa época, se a gente for olhar, igual, por exemplo, a galera que tinha 16 anos, era uma galera que ia pra praça, era Já uma galera trabalhava. que já trabalhava, já tinha uma roupinha melhor que a Eu com nossa, 12 anos eu tava trabalhando tá já. ligado? Mas o que que acontece? Eu comecei com 14, velho. Os caras, eu comecei com 10. Eu ia ajudar meu pai na onde que ele trabalhava lá no depósito lá. Aí, tipo assim, os caras já tinham uma condição melhor. E aí, querendo ou não, eles faziam outro ciclo de amizade. Aí, de repentemente, você via aquele cara não colar mais na roda com a gente, ficar ali. É. E você ia gostar quando ele vinha sentar, que ele sentava ali, Já que ele vinha tinha com as umas histórias. histórias já. Aí você ficava imaginando, não, Ô, quero ser igual esse cara, que ó, quando que chegar essa pega? idade. Eu tinha um primo, não tem, não morreu, graças a Deus. Ele trabalhava na sapataria. Ele era office boy da sapataria. E toda mão ele aparecia com cada tênis doido, velho. E tipo, eu ficava pensando assim, não, mano, que tênis doido, velho. Aí eu ficava perguntando ele o preço, porque tipo assim, a gente é novo, a gente não tem noção de dinheiro. Aham. Aí eu perguntava pra ele o preço, aí ele falava o preço, eu falava assim, um dia meu pai vai me comprar um tênis desse. Tinha nem noção se era caro, se era barato. né? Tipo assim, a gente não tinha noção de valor, de preço das coisas. E você ficava pensando sempre assim, não, velho, que tênis doido, um dia eu vou ter esse tênis aí. E sempre a gente tem aquele colega, ou senão até mesmo primo, que se vestia bem, que você pensava assim, não, quando eu crescer eu quero ser assim também. Porque era referência. Você olhava aquele cara e pensava assim, não, velho, que cara foda. Uhum. É uma coisa que eu vejo que é um contraste também. Ultimamente a gente trouxe muita gente aqui no programa falando sobre áreas da psicologia, né? E eu fico pensando como é que uma geração que viveu tudo isso foi uma geração também que começou ser um mau exemplo, assim, em questão de Comportamento. comportamento, questão de depressiva, Ah, questão de suicídio. Quem de nós não conhece alguém que era um cara que você nem imaginava e cometeu Mas o que suicídio? acontece, mano? Eu acho que é mais pela parte assim. Eu acredito que. Como que eu posso dizer isso? É igual a gente tava falando. Você é tão acostumado com algo, né, que era no passado, que quando começa a vir as mudanças, e hoje você pode ver que a mudança não vem devagar, ela vem assim, ó. ela E aí vem eu acredito que prematura. tem gente que fica muito deslocado, entendeu? E não procura, né, caminhar, né, no sentido daquelas mudanças, tentar se adaptar. É igual eu tava falando no início aqui, a frequência, velho, procura alguém, aí o cara olha, de repentemente ele tá lotado de pessoas ao redor dele. Quando ele olha pra um lado e pro outro, tá sem ninguém, mano. Não, eu vejo a situação, tipo assim, de uma outra perspectiva. Da questão do seguinte. Ao amadurecente, sempre houve alguém mais velho falando o seguinte: no meu tempo era assim. E acaba que aquele cara que fala isso, às vezes ele se sente como? Ele se sente menosprezado. Por quê? Porque ele vê tanta galera nova adquirindo muita coisa com rapidez que ele pensa assim: o que que eu fiz durante a minha vida toda? Olha pra você ver, o cara é bem mais novo do que eu e já conseguiu, tipo assim, o dobro do que eu consegui durante a minha vida toda num curto prazo. Então aí o cara já começa, tipo assim, menosprezar toda a jornada dele. Só que ele esquece de um ponto crucial, que no tempo dele era Não outra tinha as coisa. oportunidades, No tá tempo ligado? dele era outro ensino, era outro tipo de obstáculo. É o que a gente tem que entender essa questão, essa oscilação que tem. Hoje em dia tá tudo muito mais fácil. Hoje em dia, sinceramente, de verdade, o cara só fica desempregado se ele quiser. Coisa que antigamente, tipo assim, o índice de desemprego era muito grande. Tipo assim, explosivo de grande. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você, igual tem muito curso aí, às vezes até gratuito. O cara se profissionaliza numa área ali, começa a se lapidar e Ô, rapidinho já mano, consegue montar o próprio negócio.
Outra coisa também, empresário antigamente, qual que era a visão que a gente tinha? O cara Nó. de paletó, gravata e maleta Empresário, pra ser empresário antigamente, o cara já tinha que ter nascido em no berço berço de de ouro. ouro. É, ué. Hoje em dia não, hoje em dia qualquer pessoa que empreende é empresário. Mas de pá também, se for pensar no negócio de curso aí, hoje os cursos pagam, mano, por dia pra você estudar, Senai, tá ligado? Senai te paga pra CETESC, você ir. CETESC ali paga por dia. Pra você ir por dia, se eu não me engano, é 18, não sei, uma parada assim. Olha pra você ver, Por dia. o que a gente chegou, um curso pagar pra você É, estudar, ué. É um entendeu? programa lá que tem lá e tipo assim, querendo ou não, igual eu tava falando aí, eu falo é a questão da pessoa não se adaptar, tipo assim. Na nossa época, velho, pra você arrumar um trampo, ih, mano, era difícil. Um bico, velho, que seja, era difícil. Eu Porque lembro nem todo que, mundo não, te dava confiança. não sei se vocês pegaram essa fase ainda, de vez em quando, assim, esporadicamente, tinha alguém na escola vender, tipo, um fascículo, ou então alguma coisa Sim, desse sentido. aqueles kits Já. de É. livro, aí alguns tinham até a foto daquelas mulheres do Rebelde. Aham, Uhum. tinha fascículo de dinossauro, um Eu negócio nunca, Não, é. assim. eu Que nunca era peguei. ou você comprava ou você trocava por telecena. Era, Não isso aí era? mesmo. Aham. Eu nunca Aí, peguei, olha não, pra que você você ver, pegasse apanhar. hoje em dia não existe isso mais. Não Você vai na tem. internet, Tem não. Baixa qualquer tudo. coisa você acha. Se eu pegasse um desse aí, minha mãe me batia, porque ela falou que não ia vender pra mim. E olha que, tipo assim, não faz tanto tempo isso. Não, faz. Ô, mano, e hoje, se a gente for olhar, igual a gente fala, a galera da nossa geração, ela fica muito presa, que cabe dentro disso aí, que não se acompanha a mudança. Vê os outros adquirindo, por quê? Às vezes o cara faz 3 trampos, 4 trampos, mano. O cara tem 3, igual, por exemplo, o cara tem umas 4 fontes de renda. O cara trabalha, por exemplo, no emprego físico, 3 freelance e vendendo algum tipo de coisa. Entendeu? Porque hoje o que mais existe, mano, o cara tem um emprego fixo, um freelance, ou ir vender algum tipo de mercadoria. Porque hoje, se você depender só da sua renda fixa, amigão, você passa é baixo, mas muito O baixo que mesmo. acontece? Você vai trabalhar em 3 empregos para você conseguir ter capital para investir no seu sonho. E quando o seu sonho você consegue materializar ele, você consegue o quê? Não trabalhar. Você vive porque o seu sonho você não encara como trabalho. Você é remunerado para fazer o que você gosta. Então eu acredito que o caminho é esse, cara. Tipo, a estrada é essa. Você vai ter que sofrer um pouco no início, você vai ter que passar pelo processo, seja um, dois, três serviços ali autônomo ou que seja fichado, para você ter capital para investir no seu sonho. Uma coisa que a gente vê em alguns relatos de música, que é o seguinte, que algumas pessoas já começam na corrida com o melhor tênis. Com aquele tênis que mais top e o que vai proporcionar um passo mais rápido. E alguns já começam na caminhada descalço. Para você adquirir o chinelo, é uma correria do caramba. E você concorre com o quê? O seu adversário é o cara que tem o tênis mais rápido que existe. O mercado ele nunca vai ser justo. Assim como a vida. Nunca vai ser justo. Você vai sempre competir acima da injustiça. O que cabe a você é o quê? É isso que eu quero? Se é isso que eu quero, então eu vou colocar minha armadura do homem mais cabuloso que existe e vou pra cima, velho. Não tem essa de, e se, não. É isso, é isso. E geralmente essas pessoas são as mais fodas, mano. Com certeza. Que tem que começar descalço pra correr e conseguir o chinelo. Quem dirá daqui um tempo conseguir um tênis? Quando essa pessoa consegue o tênis, mano, E tipo ninguém assim, para e mais. necessariamente costuma ser tipo assim, quando adquire o tênis, era o tênis de um cara que era o cabuloso que já enjoou daquele. Aham. Aí você compra aquele tênis ali e aí que acontece? Você consegue extrair o 100% do tênis porque você já tá pronto pra o quê? Pra dar aquela pisada rápida. Pô, é maravilhoso. Tipo assim, acho que a gente tem que se apaixonar pelo processo. O propósito é maravilhoso. Você alcança ele e fica satisfeito. Mas o processo, irmão, é uma coisa assim que você fica maravilhado. Acima de qualquer dificuldade, você fica maravilhado. Porque a cada obstáculo que você rompe, você volta mais forte e mais forte e mais forte. Eu acredito que essa questão também é muito boa que a gente está falando, porque eu acredito que tudo se torna, quando se torna muito fácil de se adquirir, tem um certo comodismo em tudo. Porque, sabe o que eu lembro? Eu tava lembrando, até falando um pouco também da nossa infância, nós conversando aqui. Naquela época a gente fazia muita coisa, cara, pra gente ter nosso recurso.
E aí eu lembro, quando eu começo a lembrar que a gente entra numa situação, às vezes, né, numa situação meio, né, complicada, a famosa sinuca de bico, aí você lembra de um tempo lá atrás, putz, velho, eu fazia altas, né, altos trampos pra me conseguir meu dinheiro, e por que que hoje eu tô tão relaxado, Uhum. né? Você mesmo começa a se cobrar, velho. Eu tava conversando isso com a pessoa e falando assim, cara, se você ficar sempre na questão, e aquela menina falando aqui, a menina que é a Maria Maria Rezende Rezende. falando, é uma coisa bacana que ela tocou, o negócio do local de vítima. Se eu ficar só sentado, irmão, falando, ah, que eu sou Coitado de isso, mim. que eu sou pobre, ah, que eu sou disso aqui, eu sou isso, que minha família não me dá isso. Ô, meu amigo, se você ficar só assim, você vai apanhar pro resto da vida. Se você Não, não correr e o atrás, que você tá acontece é que é o doido. seguinte, a cadeira do comodismo é uma cadeira cômoda, quente e confortável. E acaba que o quê? Que uma cadeira já vai gerando um banco, porque você vai atraindo pessoas que estão na mesma frequência do quê? De estar no comodismo. Aí você, na hora que você olha pro lado, tem três, tem quatro, tem cinco num banco. E acaba que o quê? Você faz amizade com a turma, você fala assim, ah não, o banco tá quente, tá todo mundo bem, Tá batendo aqui. papo. Tá maravilhoso, vou ficar por aqui mesmo. O que acontece é isso. Só que cara, a gente não pode sentar nesse banco. Você não pode se deixar sentar nesse banco. Por mais que ele seja convidativo, mas você não pode. De hipótese nenhuma, você tem que estar sempre, de preferência, em pé. Por quê? Porque em pé você está correndo, em pé você está andando, você está se movimentando, que seja na velocidade que for, mas você está caminhando em Importante é não busca do parar, né? seu propósito. Ah, Rafa, mas não dá para ser sempre assim? Claro que não. E vai ter dia que você vai acordar se, Nem querer se levantar. questionando, perguntando assim, oh meu Deus, por que essas coisas acontecem comigo? Mas às vezes é porque você é um escolhido na sua caminhada para o quê? Para você quebrar um elo de uma corrente. Tem muita gente que se questiona da seguinte forma: por que que para mim é mais difícil? Por que que para mim é tão mais pesado? Mas talvez você seja um soldado escolhido para vencer uma grande batalha e quebrar o quê? Uma corrente, para que você seja referência de um exército que vai vir depois. Para que as pessoas olhem para você e falem assim, cara, eu me espelho nesse mano aqui. Por quê? Porque ninguém deu nada para ele. Ele foi lá e buscou tudo. Ninguém falou assim, olha que bacana, você é maravilhoso, você é filho de fulano, você é sobrinho de ciclano, eu vou dar uma colher de chá pra você. Não, o cara foi lá e conquistou tudo. Ou seja, ele fez o barco dele velejar conforme tendo vento ou não tendo. Eu vejo uma coisa, e isso tipo, tô fazendo tipo um estudo de campo, no caso meu, né? Eu tô fazendo isso. Por minha conta só, não tem, assim, claro que eu busco algumas informações, mas eu tô fazendo tipo um estudo de caso, né? Querendo entender o ser humano. Pô, me entender primeiro e depois entender os seres humanos. Lógico que eu não sou psicólogo, mas eu tô tirando, né, como se fosse uma pesquisa para algo que eu tô tentando fazer, mas eu tô primeiro pesquisando. E eu começo a entender o seguinte: ser humano, ele é muito, como que eu posso dizer? Ser humano, ele é muito limitador de si mesmo. O limitante do ser humano não é o externo, nunca foi, é o interno. Nunca foi o externo. O externo, é o interno, não é a situação ali. Porque, sabe o que que eu penso? O cara, eu tô precisando, mas, por exemplo, a questão financeira, né? Falando a questão financeira aqui, que é a que sempre é colocada à prova, né? O cara tá precisando de uma quantidade X, né? Aí o cara pensa assim, cara, não tem como, sabe? De lógica, logo de cara, o cara vai falar logo, não tem como eu conseguir. Então, primeira coisa que ele colocou um limite. Ele não consegue. Então, acredito que a partir que pôs esse limite, tudo fica difícil, cara. Nada se torna mais fácil ali. Aí o cara vê assim, né, um horizonte, cara. Um mar sem fim. E aí, o cara para por outra perspectiva e fala assim, cara, eu vou conseguir. Eu vou dar meu jeito. Posso não conseguir o valor X, mas eu vou trabalhar para me ver se tem alguma maneira, se eu parcelo, se eu consigo pagar de mais vezes. E o cara tenta procurar soluções. Mas aí que eu vejo que não é o externo, é o interno do cara. Quando o cara tira essa barreira de limitação, é lógico que você não vai chegar e dizer assim, né? Da noite pro dia e falar assim, cara, eu vou comprar uma mansão.
Só falar isso e a mansão apareceu. Não existe isso também, né? Isso aí é muita idiotice. Mas tem a questão de dizer assim, cara, eu vou comprar aquela casa, eu vou comprar um carro. E a partir dali, cara, você começar a trabalhar, entendeu? Trabalhar para aquilo, você se vira em 50 pessoas para fazer aquilo ali. Você procura um jeito para fazer alguma coisa e tudo ali. E de todas as maneiras, você achou uma fonte que pinga ali. Vai pingar. Nem que seja 5, 10 centavos, R$ 1, vai pingar. E ali você conseguiu tirar aquela limitação, porque hoje eu vejo que a limitação que tem essa barreira no interno, ela é muito grande. O ser humano, ele é uma proteção, né? De reprimir todo o potencial dele. Porque o ser humano tem potencial. Entendeu? Ah, mas pode falar assim. Eu vejo muita pessoa falando assim, ó. Ah, não é porque você é inteligente. Você é inteligente. Você é inteligente. Não existe esse negócio, você é inteligente. Você também é, amigo. Você não pode ter a mesma facilidade que eu tenho, ou que o Rafa tem, ou que o Saulo tem, de adquirir o conhecimento ali. A gente tem facilidade. É uma coisa. Agora, inteligência todo mundo tem um cérebro. O cérebro Tem. racional pensa. Tanto é que a inteligência são 10 áreas distintas da inteligência que a pessoa pode desenvolver. Tá vendo? E tem uma coisa que acho que cabe bem dentro desse contexto. É basicamente o seguinte: você sempre vai correr nessas duas vertentes. Ou você tem um porquê ou um porquém. Sempre, sempre, inevitavelmente. Quando você se der de frente com uma limitação, igual o Nelson falou, você sempre tem que lembrar o seu porquê. E o porquê. Eu tô nessa porquê. E eu tô batalhando por quem? Você nunca batalha sozinho, sempre batalha por você e sua família. Porque no seu sucesso eles estão com você, no seu declínio também estão com você. Querendo ou não, alguns são mais difíceis de apoiar, são, mas são sua família. É. A turma numa parte ruim, numa hora ruim, Deus me livre, igual você cair no hospital, é sua família que vai estar lá com você. Se precisar de alguma coisa, é sua família que vai fazer o corre todo pra tirar você de lá. Então, você sempre tem um porquê, o seu porquê e o seu porquê. E quando você entende o seu porquê e o seu porquê, não tem nada que te para. Se você estiver na presença de Deus, não tem nada que te para. Não tem. Por quê? Porque você sempre vai conseguir fazer o que deve ser feito. Por mais que demore, hoje eu não tô tão próximo, mas querendo ou não, você está caminhando em direção. Você não pode se dar o luxo, eu falo luxo porque isso é um luxo, de parar, de falar assim, cansei. Não, irmão, não cansa não, só. Não cansa não, busca refúgio nele porque ele vai te fortificar para continuar caminhando. Tá ligado? Vai continuar, porque a caminhada é essa mesmo, só. Você não pode deixar de lado as coisas que tem que fazer, não pode deixar para amanhã, porque amanhã já é outra batalha. A de hoje você tem que guerrear hoje. A de amanhã já é outra, amanhã ele tá preparando outra coisa para você. Entendeu? E essa questão da limitação não se prende nessas coisas, não. Se prende nessas coisas terrenas, não. Do melhor equipamento, da melhor hora, do É. melhor objetivo. Não, cara. Comece com o que você Faz com que tem. você tem. Se você tem o mínimo possível, ótimo. Bacana. Comece com o mínimo possível, porque aquilo ali vai te preparar para quando você tiver o equipamento melhor que existe, você conseguir obter 100% daquele equipamento. Porque quando você tava com o pior, você conseguiu fazer milagre com o ruim. Então, com o bom, você vai fazer uma coisa perfeita. Porque você já está acostumado com a limitação do quê? Às vezes do equipamento ruim, da situação ruim, do local ruim. Então, quando Deus te beneficiar com o melhor, você já vai estar pronto. Se você for fiel no pouco, no muito te recompensarei. Então, continua nessa batalha, filho. Não desanima, não, só. Isso é tão verdade, é tão intrínseco do ser humano. Por exemplo, a gente pega como exemplo o Davi. O Davi antes de ser rei. O garoto Davi, lá com 16 anos, 17 anos. Pensa a história de Davi, mano. O Davi ele não era soldado, ele era um pastor de ovelhas. Nem tava sabendo o que tava acontecendo. Foi lá visitar os irmãos deles que estavam na guerra. Saber o que tá acontecendo. Vocês estão aqui há tanto tempo já esperando acontecer alguma coisa e nada acontece. Aí explicaram pra ele, Davi, tem um filisteu lá que ele é gigante. Ele é imbatível. E ele desafiou o nosso povo, alguém do nosso povo lutar com ele, e quem ganhar, o povo que perder vai se tornar escravo. Pensa. Davi era uma criança, vamos dizer assim,
não era um soldado, não tinha experiência nenhuma de combate nem de nada. Ele foi defender o povo dele. Ou seja, se ele caísse ali, se ele perdesse, Todo mundo era todo escravo. mundo perdia. Todo mundo era escravo. E o mais engraçado não, o mais que, tipo, é uma coisa que surpreende é que o lance todo veio um pouco até antes. Por quê? Porque quando o profeta Samuel foi até visitar o lar de Davi, ele estava no campo. O profeta Samuel foi até lá para conhecer, para profetizar que Uhum. um dos filhos seria o rei. O novo rei de Israel. Então, o que acontece? O pai logo apresentou os mais altos, os mais fortes, Os, Os pri- mais os aqueles, primogênitos. Esqueceu ele. os mais prováveis a ser rei. E ele estava lá no campo. E quando o profeta Samuel, tipo assim, já viu todos, ele falou assim: ainda tem mais O um. pai pensava, não pode Tá ser, não é faltando possível. um. Tá faltando O um. próprio pai tinha esquecido do filho mais novo da casa. Exato. E ainda assim teve a questão do quê? Dos irmãos dele ter vendido ele como escravo. É José, velho. A É outro José? cara. José. Já é outro caso, né? É porque eu confundi. Mas enfim, aqui voltando para a história de Davi. É, essa questão dele tá no campo, ou seja, a promessa para ele já estava escrita. E ainda assim, ele teve que fazer uma coisa particularmente impossível. O único homem que era provável para lutar contra Golias era o rei Saul. Por quê? Porque ele já estava com armadura para fazer isso. Ele era o único que tinha armadura naquele recinto. Tanto é que não tem como falar que o ser humano não é capaz de fazer alguma coisa. Que, como é que o rei deixou uma criança defender o povo dele inteiro? E o rei mesmo não foi. Pois é. E Davi, ouvindo que o filisteu estava blasfemando contra Deus, ele falou assim: não, isso aí é maior que eu, isso aí eu posso morrer, mas vou morrer lutando. Não vai Aí ser é o assim. porquê, né? Aí igual o Rafa falou, é o porquê ou por quem. Eu não tô lutando aqui para me defender ou para vencer a minha causa só. Eu tô defendendo um povo, tô defendendo uma A minha crença causa. inteira, entendeu? Tô defendendo o futuro da minha família. Então, assim, eu vejo muita gente falar assim: ah, pra mim nada dá certo, pra mim É mais tudo é Eu mais tentei um tanto de difícil. coisa. Tentei um tanto de coisa. Será que tentou tudo? Será que tá na hora de desistir? Às vezes. Mas sabe o que que eu acho também? Não te cortando. Aí é que eu acho que tá o problema. Eu tentei tudo. Quem tenta tudo não tenta nada. Não, e tudo é muita coisa, né? Não tem como você Entendeu? tentar Por isso tudo. que não tenta nada. Às vezes Entende? tentou tanto e não focou numa coisa só, Às vezes, perdeu o foco. o que houve foi o seguinte: eu tentei o que era. é, Que todo mundo fazia. o do momento, eu tentei o do momento. Momento algum, eu pensei: o que que eu realmente gosto? O que que eu tenho afeição? O que que eu tenho facilidade? Eu não parei pra pensar nisso, eu parei pra pensar o quê? O que que eu vou fazer pra me deixar rico? Que as pessoas vão falar assim: nossa, que serviço top, que coisa legal. Não, eu pensei só nisso. Então você foca só nisso, no momentâneo, no que as pessoas vão falar, no que as pessoas vão te julgar. E você esquece que você lá dentro tem um talento seu. Uma coisa que Deus É o botou único, né, cara? dentro do seu coração e falou assim: esse é do meu filho, esse aqui é seu. E acaba que você ignora tudo aquilo para ir contra a correnteza. E acaba o quê? Te deixando frustrado. Porque você tenta uma coisa, tenta outra ali, tenta outra aqui, e você não vê resultado. Por quê? Você começa a se comparar com o seu vizinho. Meu vizinho conseguiu vender 500 canecas. Será que o talento dele é vender caneca? Vou vender caneca também. Aí você gasta essas economias tudo com caneca e não vende nenhuma. Aí você já começa já a se reprimir. Por que comigo é mais difícil? Nunca dá certo e tal. Aí você vê o outro vizinho da rua da frente, da casa da frente, falando que, não, agora o negócio é vender roupa. Vou vender roupa. Aí o cara vai, troca de carro, compra uma moto bacana, você vira e fala, vou vender roupa também. E começa nessa embala. Investe a grana que você tem, juntou ali, compra roupa. Aí você vê que você não conseguiu vender, ficou agarrado. Aí você pensa, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Eu não consigo, nada vai pra frente pra mim. Por que que pra mim é desse jeito? Aí seu primo, aparece seu primo vendendo carro. Você vira e fala, é isso. Meu talento é vender carro. Vai e investe seu dinheiro em compra e venda de carro. Não vende nenhum, fica agarrado com você, porque você não teve experiência nenhuma pra atuar nessa área. Aí você começa a se questionar mais ainda. É o momento que você começa a duvidar de Deus, da vontade dele. Você começa a se colocar como? Por que que comigo é assim? Por que que você tem algo contra mim?
sendo que eu não faço nada de errado, eu ajo conforme os princípios. Só que você não entendeu que não é pra você ir nessa direção. O plano pra você é algo maior que você não tem nem ideia. Só que você não tá pronto ainda. Tudo isso é um treinamento. Tudo isso é aquele passo que a gente tem que dar pra gente entender. Tudo é o treino. Isso é um treino pra te fortificar, pra quando vir a sua graça, você saber entender, você saber entender e saber compreender pra onde você deve caminhar e como você deve caminhar e com quem você deve caminhar. Vocês falando de Davi, Davi é interessante, cara, porque Davi, desde muito novo, Davi não foi escolhido rei aleatoriamente. Uhum. Todo mundo sempre fala, ah, Davi era o menor da casa e foi escolhido como rei. Vejo muita gente falando isso. Davi foi o menor da casa em questão de idade, Aham. e comparado aos irmãos dele. E na época, qual foi ungido como rei? Davi foi ungido com 16 anos. A rei, era um jovem naquela época, né? Foi ungido a rei. Só que Davi tinha toda uma trajetória ali por trás. Davi honrava tudo aquilo que ele fazia. Davi era pastor de ovelhas por excelência, amigo. Defendia as ovelhas de Defendia leões, com a de própria urso. vida. Defendeu, matou urso, matou leão. Defendeu com sua própria vida. Davi era segundo o coração de Deus. E aí é o que eu te falo. Davi estava ali na posição dele sempre a qual ele estava. É igual, voltando ao assunto aqui, em relação de com o que ele tinha, ele dava o melhor dele. Então, Davi, como pastor de ovelha, foi o melhor pastor de ovelha. Entendeu? O melhor músico. O melhor músico. Davi era o único que acalmava Saul Uhum. quando estava, né, atormentado pelo espírito. E ali. quando o profeta falou com ele, você vai ser o rei da nação de Israel, no mesmo momento ele nunca duvidou. Foi Ele falou 14 assim, anos de espera até ser rei. mas mesmo assim ele sabia, eu vou ser rei, vou trabalhar para ser rei. E Entendeu? ele teve a oportunidade de matar Saul Nunca, várias não vezes. fez. Ele arrancou um pedaço da veste dele e mostrou que ele estava ali e teve a oportunidade de matar o rei atual. Só que o quê? Ele tinha Ele ia a- morrer do jeito mais bosta que tinha Sim, cagando. ele tinha a certeza da promessa, então ele não tinha o porquê tentar contra aquele que estava no posto. Porque ele sabia que tinha a hora dele, que ia chegar. E o Saul era esse exemplo de cara que tava lutando por uma coisa que não era dele. E se fosse talvez o papel inverso, ele mataria Davi sem pensar duas E vezes na pra assumir o verdade, posto de rei. isso, e na verdade, tipo, Saul tava ali numa coisa que, igual tu falou, não era dele mais. Entendeu? Só que, se a gente pegar toda a trajetória, a gente tá usando Davi como exemplo, a gente poderia usar muitos outros. José é um exemplo também bem a ser colocado. Mas a gente pega que Davi, depois de ungido a rei, tudo que Davi fazia, ele fazia com excelência. Ele fazia bem. Então, quando Davi passa aquela etapa de que é ungido a rei, são 14 anos de jornada, de um processo extenso, 14 anos, É o treinamento. Né? o treinamento até assumir ser rei. Depois de rei, Davi errou demais, dá conta. Só que Davi teve sempre tinha aquela mentalidade, né? De dizer assim, Senhor, Ser sincero, ser sincero, Davi tinha um coração quebrantado. Eu acredito e sempre falo isso com quem eu converso. Hoje você tem que ter firmado uma base espiritual, bem, um princípio de base espiritual bem formado, independente do que você acredite. Aqui a gente está falando sobre, né, a Bíblia, porque assunto universal. é um assunto universal. E a coisa que eu creio e profiro minha fé sobre, palavra de Deus. É uma fé alicerçada, uma mentalidade estabilizada, Uma saúde mental em dia. em dia, né? Você ter isso e a parte física também em dia, né? Eu falo assim, você ter uma boa saúde, cuidar da sua saúde, né? Você ter um corpo, né, funcional, digamos assim, né? Que não adianta você ter essas duas partes, mas não ter uma boa saúde, não se cuidar, prezar por isso. Essas três e quarto, eu coloco até como quarto. Antes da terceira fica terceiro e quarto, mas coloca as três aqui. Uma boa base familiar. Entendeu? Uma boa base familiar que eu falo é um bom convívio com a sua família. Família que eu falo é pai, mãe, irmão, você ter ali. Isso é parente. Parente a gente já fala que é mais assim, que você fica mais distante com o decorrer do tempo. É. Isso aí não tem aquela mesma de quando você passa pela infância. Então, até porque cada um toma seu rumo. Mas fala essa base familiar.
Hoje que é muito difícil, às vezes, um cara quando ele, né, é casado, alguma coisa assim, o cara esquece que ele tem um pai e uma mãe quando tem vivo. E quando ele quer fazer alguma coisa, ele comunica certo com a esposa dele, né? Esquece de chegar lá e falar com o pai e com a mãe, cara. Entendeu? Mãe, eu tô pensando isso, pai, tô pensando isso. O que você acha? Que vocês acham? Entendeu? Porque dali pode ser que não saia a resposta que você quer, lógico que sempre não vai sair, mas você tira um feedback. Você tira, opa, peraí, tem isso e isso. E a base espiritual que eu falo também, até voltando nas bases, sempre pede direção, cara. Entendeu? Nunca faz nada assim aleatoriamente. Diz assim, igual o Rafa falou, que fulano de tal mexe com caneca. Eu vou mexer. Não, cara. Pede a direção. É isso que eu tenho que fazer, meu Deus. Eu sou capacitado. Se não for, o Senhor me capacita. Né? Me dá um sinal. Que Deus vai te dar um sinal. Se não der, vai usar alguém. Vai te mostrar algo. Então, assim... E na parte mental é quando chegar no processo dessa, né? Que ninguém monta nada ou ninguém faz nada e amanhã tá rico, não, amigo. Se fosse assim, ó meu Jesus, nós era pra estar milionário Ninguém já. era pobre. Você é doido, nós já tá milionário. Quantas coisas nós já tentou, amigão, nessa decorrer dessa caminhada nossa? E nós tentando ainda. Só que eu falo aí, amanhã ou depois, né? Você engrena, né? Em alguma coisa. Porque você faz muitas coisas tentando ter um direcionamento. A gente faz muitas coisas, a gente não faz tudo, que não dá também, né? A gente tenta dentro da probabilidade daquilo que a gente tem conhecimento também, lógico, né? Por exemplo, eu não vou vender carro, que eu não entendo. Como que eu vou vender carro? Eu não vou vender casa, eu não entendo do ramo imobiliário. Eu vou fazer aquilo que tem dentro, né, do meu, que eu falo, dentro da minha ossada, que eu conheço. Aí, tipo, a gente vai tentando. Amanhã ou depois, a gente fixa num negócio. E a gente tá ali, né? Bem sucedido naquele negócio. Aí chega a questão que a gente falou sobre Davi. O pessoal fala lá. O cara virou isso aqui. Mas ninguém viu a trajetória. Ninguém viu o que a gente fez com pouco. Com pouco. Porque eu falo, quando você tá tentando alguma coisa, amigão, seu recurso é limitado demais. E demora, ó, tempos. Quem dera fosse rápido. Quem dera fosse rápido. E não é. E voltando àquela coisa da inteligência que a gente falou lá atrás. A inteligência vamos dizer, específica para cada um. E na história do rei Davi, a gente tem o rei Salomão, que foi o cara mais inteligente da história, O homem mais rico segundo a da Bíblia. Babilônia. E ele errou. E mais errou no final da vida foi E ele. olha que ele pediu sabedoria, hein? Ele pediu sabedoria para conseguir ter o discernimento correto. E com base nele, a gente consegue o quê? Aprender sobre a gestão financeira. Porque ele foi um homem que, né? Como o próprio título do livro fala, o homem mais rico da Babilônia. Eu vi um relato que é basicamente o seguinte: quando alguém vê alguém de sucesso, quando se depara com alguém de sucesso, vira e pergunta a pessoa, como que você conseguiu isso? Qual que foi a receita? E todo mundo tem a receita, cara. Todo mundo tem a receita em casa. Qual que é a receita? Qual que é o livro da receita? A própria Bíblia em si. Porque ali você vai conseguir buscar ensinamentos e princípios que vai te levar ao caminho certo. Você vai conseguir toda uma trilha que já foi pavimentada há milhões e milhões de anos. É só você seguir aquilo ali, pegar aqueles princípios ali, colocar, adicionar na sua vida. Que o lance é esse, o caminho é esse, não tem outro. Não tem outro caminho que vai te edificar a não ser esse. Então siga esse caminho, ande perante essas leis, ande perante esse caminho que você vai ser honrado. Não tem como jeitinho brasileiro. Ah, não, e se eu fizer isso? Se você fizer isso, o custo vai ser muito mais caro lá no final, lá na frente. Entendeu? Você falou do rei Salomão. Eu vou relatar. Eu tava até com a ponta da língua, eu ia falar, só que agora me fugiu. Pode dar continuidade ao assunto. Eu ia falar, só que sumiu. Eu entrei com outro contexto. Mas eu acho que é isso, mano. Que tudo que você se propõe a fazer e faz coração aberto, vamos dizer assim, sem querer ser melhor que ninguém, mas também entendendo que você é capaz, nada vai chegar assim amanhã e tá pronto. Tudo é uma construção, tudo é um processo. A gente vê, por exemplo, o cara subindo o Monte Everest. Aí a caminhada, tal, árda,
chega lá em cima, ele finca a bandeira, mas acabou ali a história, será? Será que pra chegar até ali foi só aquela subida mesmo? E os treinos que ele teve que fazer pra conseguir subir ali. Ele não vai ter que descer depois? Porque ninguém mostra ele descendo também, que é outro processo. Geralmente, as histórias de morte que teve, por exemplo, subindo no Monte Everest, o cara já tava descendo. Eu tava tipo assim, cheguei, tô tranquilo, já passei pelo processo, eu entendo tudo que eu tô fazendo. Aí morreu. Nossa. Por que será? Será que Acho que ele menosprezou a descida. tudo é um processo. Às vezes você tá ganhando é um processo, às vezes você tá perdendo é um processo. Você tem que entender o quê? O que que eu vou tirar de proveito desse processo? Eu tô numa fase ruim, eu tô desempregado, tô com, sei lá, minha família tá conturbada, Tô com dívida. tô com dívida. O que que eu vou pegar desse contexto que eu tô agora pra conseguir um futuro melhor? Se você for parar pra pensar, de todo jeito você ganha, porque até perdendo você ganha, porque você conseguiu absorver daquela situação ali algum tipo de ensinamento que você não pode reter, você tem que passar pra frente. Você vai passar, vai propagar pro próximo maneiras de não cair naquela situação, maneiras de não encontrar aquele obstáculo, mas sim de o quê? De encontrar novos obstáculos. Se você conta pra mim a sua história, o que que eu vou absorver dela? O caminho que você trilhou e por onde eu não devo ir. Porque se o Saulo teve esse obstáculo passando por essa via aqui, eu não vou passar por lá, porque eu sei que lá tem esse buraco aqui. Então o que eu vou fazer? Vou passar por outro lugar. É muito mais fácil eu absorver a sua história e me propor a novos obstáculos do que eu passar pelos mesmos, sabendo que ali vai ser uma, digamos assim, um momento de parada, um momento de pausa que vai me travar no meu processo. Quer ver isso que o Saulo tava falando do Monte Everest? Meu primo postou essa semana nos status dele no WhatsApp, eu tava até acompanhando. Ele postou o seguinte, o Usain Bolt postou. O Usain Bolt falou essa frase. Treine 4 anos pra correr 9 segundos. Clipa, É mano. isso. É Credo. isso aí. E aí, tipo assim, o cara é o cara mais veloz do mundo. Aí, tipo, você começa a ver um monte de pessoa pondo, né? Tipo assim, desmerecendo. É a primeira coisa. Colocando, né, artifício pra dizer que aquilo ali foi fácil. Ah, é porque ele tem 2 metros de altura. É porque a perna dele é mais longa. Ah, que ele é isso. É porque ele é aquilo. É porque a disponibilidade dele é maior. É, É porque o rendimento dele é maior. é. Aí, né, é que eu falo. 4 anos pro cara correr 9 segundos. 4 anos. Pega 4 Igual, vezes 365 dias, irmão. é igual o Ayrton Senna. O Ayrton Senna, no auge da carreira dele, ele é conhecido como o melhor piloto em chuva do mundo. Uhum, Só que ele também foi considerado o pior piloto em chuva do mundo. uhum. Só que ele entendeu, ó, eu sou o pior, eu tenho que melhorar nisso aqui. Só que ele focou tanto, teve tanto Tanto foco que se discernimento tornou melhor. e se tornou o Se melhor tornou em o número chuva. 1. Ô, mano, isso aí é tão real, esse papo aí. E essa conversa aqui, vocês veem. E é muito doido, mano, como que as coisas acontecem. Eu tava conversando isso aí ontem com uma determinada pessoa. A pessoa falando comigo sobre o negócio de escola. E eu falei assim, cara, eu era o pior aluno de física. O pior aluno de física. Fiquei de recuperação uma vez em toda a minha vida. Na minha época de ensino fundamental até o médio. Em uma vez de recuperação. E eu era horroroso em física. Eu lembro, cara. Eu lembro, essa cena, ela é memorável na minha cabeça. Eu peguei minha prova e tinha tirado uma nota baixíssima. Eu olhei para a prova e falei assim: nunca mais. Falei, olhando dentro do olho da professora. Nunca mais, professora. Eu fico de recuperação e vou me tornar o melhor aluno dessa matéria. Falei com ela. Aí ela falou assim: não, eu acredito que você tem esse potencial, vocês têm que só mais prestar atenção nas aulas e tal. Ô, mano, desse dia em diante, me tornei o melhor aluno de física. E outra, quando eu acabei no terceiro ano, meu professor de física, troquei de professor, meu professor de física me chamou e falou assim: faz faculdade para física. Tá entendendo? Então, quer dizer, o limitante era eu. Nunca foi a matéria, foi eu. E eu falei com essa pessoa o seguinte, ela tá reclamando de nota, que tirou nota não sei o que, eu falei com ele assim, ó.
O limitante é você. Ah, porque eu me empenhei muito, passei o domingo inteiro estudando. Eu falei, só isso? Só domingo? Eu falei, só o domingo? Aí eu pergunto, acha justo uma pessoa que passa a semana inteira estudando, você estudou só o domingo, você tirar a nota melhor que ela? Não. Falei, então pronto. A situação não é eu me empenhei, você não se empenhou, foi nada. Eu vi um vídeo do filósofo, eu esqueci o nome dele. Esqueci. Ele falando assim, você não tem que inventar a roda, nesse caso de estudo, né? Você não tem que inventar a roda. Há 3.000 anos atrás, o povo descobriu lá na Grécia um monte de teoria e tal, desenvolveu o processo. Mano, você tem que pegar o livro, entender e aplicar. Você não tem que desenvolver nada, não. Você tem que existe entender e isso, mano. aplicar só. Você não tem que inventar nada. Já foi o tempo que a gente, pra conquistar uma notoriedade, você tinha que inventar uma coisa, você tinha que sair fora de um paralelo e criar uma coisa eficaz. Hoje em dia a gente vive de o quê? De aperfeiçoamento. Você pegar uma técnica, ver onde está a falha e aperfeiçoar ela. E seguinte disso, você propagar aquilo ali. E outra coisa é aquela questão básica. O que que eu entendo? No que eu tenho afeição? No que eu tenho facilidade? É isso? Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que lapidar isso. Eu não tenho que tentar entender o que o outro faz, aprender aquilo, aprender esse, aprender. Não, porque isso é tempo perdido. Você vai perder tempo. O É. tempo que você poderia estar lapidando a sua característica principal, você está tentando aprender mais coisas que não tem nada a ver com o seu É meio. isso aí, mano. E tipo assim, se a gente for pegar, por exemplo, usando o exemplo da física, Isaac Newton tá sentado aonde? Debaixo de um pé de maçã. A maçã, ele tá debaixo do pé da maçã, em frente ao nada, mano. Assim, uma vegetação. A maçã caiu, mano. Automaticamente, quando ele criou a lei da gravidade. Aí Eureka. deu A virada. aquele estalo. Mas não tinha na época, mano. O cara tinha que criar, mano. Entendeu? Então o cara hoje criou aquilo, mas naquela época não tinha. Então, na época, a gente vem de uma premissa, de um passado inteiro. Hoje é igual tá falando, tem que aperfeiçoar, cara. Às vezes, por exemplo, né? Citando de novo o exemplo da caneca. A caneca tá aqui, né? Tá toda bonitinha, personalizada, ok. Às vezes falta um detalhe só. Você não vai recriar uma caneca. Você só vai pôr um detalhe, por exemplo. Quem faz essa caneca aqui é o pessoal, né, da Gradarte, né? Tá fazendo merchan pra eles aqui. Eu chego na Bruna e falo assim, Bruna, que tal a gente fazer uma parceria? Você personaliza a caneca e a gente... só um exemplo, né? Você cria, por exemplo, Uma alça uma diferenciada. alça diferenciada, personalizada. Foi um aperfeiçoamento, não criou nada. A caneca é criada já. O que é feito é a arte. E foi só pôs mais um detalhe que vai enriquecer mais o produto. Só que o cara tá tentando bolar um jeito de criar uma caneca que não existe. Já tem, já, amigo. Isso é tão verdade que, por exemplo, os grandes gênios considerados da humanidade ultimamente foi o Albert Einstein, talvez o Stephen Hawking, o mais recente. Mas será que, vamos colocar assim, vamos trazer o Einstein para a atualidade. Será que o Einstein teria capacidade de desenvolver um acelerador de partícula, por exemplo, igual tem? Ou então desenvolver um sistema de inteligência artificial? Ele era o gênio Do tempo do dele. contexto dele, da época dele, desenvolveu muito, mas depois dele é o tanto que a gente já progrediu, por causa dele também. Ou seja, a gente tem que pensar o seguinte, eu vou desenvolver uma coisa, eu vou melhorar uma coisa, para alguém conseguir melhorar ela mais ainda no futuro. Ou seja, eu vou produzir para alguém fazer o update lá na frente, fazer o upgrade lá na frente. Ou seja, eu faço o melhor agora, para que depois alguém aperfeiçoe mais ainda a minha técnica. Exemplo maior, o Tesla, mano. Pois é, Tesla fez coisas que nem pra nossa época ainda consegue desvendar o que o cara fez. E imagina, né? Na época do cara aí, você imagina, né? Aí que você pega, né? Claro que a gente tem que citar também que tem pontos fora da curva. Existe em qualquer coisa. Exceções. Qualquer coisa. Existe exceções. Existe, aí nesse caso a gente se chama aberrações da natureza. Isso aí existe. Aberrações no bom sentido. Olha a inteligência do Tesla. Agora eu me pergunto, o Tesla dormia 2 horas por dia, irmão. Ele era antissocial. Ele não gostava de ficar, né, no meio de pessoas. De confraternizações. Isso, ele sempre
tava querendo inovar e E a criar. maioria desse pessoal que era gênio, durante a vida não foi reconhecido. Foi reconhecido só depois que o cara Depois já que tava morreu. morto. Vou falar uma coisa que eu vi numa palestra que é o seguinte. Qual que é o brasileiro que tem mais títulos na Fórmula 1? Mas título? É. Faço Ganhou, nem não ideia. Acho sei. que é o Felipe Massa, talvez. Não Não, sei, não faço nem ideia. né, não. Acho que ganhou quatro vezes o Mundial. Tem um negócio assim, que tem mais títulos. Tem o que eu sei bem que são, né? Tem o Senna, tem o Nelson Piquet e esqueci o nome do outro agora. Tem 3 aí que são bem reconhecidos. Não, mas quem que foi que ganhou mais? Acho que foi o Ayrton, não foi não? Eu sei, quem que você acha O que é? Rubens Barrichello, talvez. Nossa senhora, esse chute foi muito ruim. Rubens Mas não Barrichello. é o Piquet. É o Piquet, né? Na verdade, ele tem o mesma quantidade de título que o Ayrton Senna. Mas por que que todo mundo lembra do Ayrton Senna? Assim, dar essa resposta assim de imediato. Uma que eu acho que é porque ele morreu no auge da carreira. Talvez seja um fator. E eu acho também pela genialidade dele dentro da... Não dizendo que o Nelson não é, mas é, por exemplo, citar o exemplo do Ayrton, o Schumacher. Por que que até hoje o maior campeão que tem é o Hamilton, mano? Hoje. Ele é o sensação da Fórmula 1. Só que por que que todo mundo em relação a mago do tempo a gente fala de Michael Schumacher? Porque ele te fazia aquilo... A experiência que o É a cara tem, né? experiência dele. Mas a resposta é que o seguinte, é a primeira coisa que você falou, porque ele morreu. Um bom profissional, ele tem que saber a hora dele parar. Ele tem que saber a hora que ele vai dar encerrar a carreira, as ações naquele módulo ali. Por quê? Porque as pessoas vão lembrar de você só no seu tempo De auge. de auge. E como o Nelson Piquet não parou no tempo dele de auge, muitas pessoas não lembram dele. E ele tá vivo. Enquanto Ayrton Senna faleceu e todo mundo, tipo assim, ele é considerado o herói do Brasil, entendeu? Igual os Mamonas Assassinos, a gente lembra dos Mamonas até hoje. Porque Quantas tava bandas, no auge, né, velho? quantas bandas tinha naquela época e que estão na estrada até hoje que nem tem E às tanta vezes bandas relevância? que fez o mesmo sucesso que eles, quase, Até mais. e que, tipo assim, ninguém lembra mais. Mas é essa a questão, é você saber como parar. Vou parar no meu auge. Por quê? Porque aqui eu vou ser memorável porque eu fiz isso, O isso resto e da isso. vida, Eu mesmo sem revolucionei. morrer. Eu tenho um legado naquela área ali. Uhum. Eu soube construir um legado. Quer ver, E eu vou no banheiro. quer ver um cara, mano, que é assim, que agora morreu, né? O Pelé. É, O Pelé parou na hora certa, ficou o legado Foi dele, esperto. rei do futebol. porque Pelé parou no morreu. auge. Antes de morrer, era rei, depois que morreu, continuou sendo rei. Entendeu? Porque, tipo assim, vê o exemplo do Messi. O Messi, mano, Cristiano Ronaldo, eu acredito que se os caras 7 vezes, 5 vezes melhor do mundo, bolas de ouro, ganhou tudo. Se eles tivessem parado nesse auge, cara, eles seriam... Eternizado. Até que hoje não tem como eternizar eles, né? Mas eu acredito que essa vibe aí é pra saber o momento certo, mano. Pra ninguém te deixar naquela galeria Esquecimento. da prateleira. E você se arriscar a voltar e... E sempre que alguém tocar naquele assunto daquele esporte ali, todo mundo vincular você. Ó, foi pessoa que fez isso aqui, ó. Foi fulano que concluiu essa rota mais rápida. Igual o Zambolt, cara. É, Todo mundo vai lembrar dele. então. E ele parou, soube o momento certo Com de certeza. parar. É um cara que foi estratégico. Mas eu acredito também, sabe o que é, mano? O ser humano tem muita ganância de sempre estar com o nome em alta, mano. Mas isso aí que a gente tem que lutar sempre dentro da gente, cara. Policiar, A né, gente tem mano? que sempre que lutar que é o seguinte, a vaidade é o declínio da Pois humanidade. é. Quanto mais vaidoso você seja com a sua imagem, com aquela questão, tipo assim, eu tenho que ser mais, ter mais, ser o melhor, é bom você sempre buscar melhoria, mas não se engane tentando ter mais do que Sempre o alguém. centro, né, cara? Isso é ruim, porque você passa a regredir, você não progride, você regride, e acaba que quando as pessoas ouvirem o seu nome, elas vão vincular, tipo assim, não, aquela pessoa ali é bem soberba, é bem, tipo assim, ela é bem, se acha bastante. Então isso é um título ruim para sua imagem. Então não seja assim. Procura sempre ser uma pessoa, né? Como é que eu posso falar? Tenta sempre medir isso aí, se policiar, pra não deixar com que isso tome conta. Isso aí, cara, que eu sempre, isso é um ponto bem bacana mesmo, que a gente conversa até sobre alguns
algumas pessoas que foram ícones, né, no cenário brasileiro, que tentaram voltar, que a gente não para não falar nenhum nome aqui, que tentaram voltar, que eu acho que meio que até manchou aquela imagem que tinha, né, cara? Mas eu acho que esse aí é um ponto bem Tem muitos bacana. exemplos disso aí. Entendeu por quê? Você tem que saber a hora de parar. E você deixou o seu legado, você já fez, cara. Você sempre vai ser reconhecido. Mas passa a bola pra outro, Um deixa que outro esperto. Como é fizer. que eu digo um esperto? Ronaldinho Gaúcho. Perto pra Esperto caramba. pra É um cara que é caramba. eternizado, porque, tipo assim, é um cara que na onde todo mundo vê, todo mundo quer foto, todo mundo brinca, todo mundo ri. Cara, o Ronaldinho Gaúcho foi um cara que conseguiu ser preso e fazer a notícia correr ao favor dele. Não foi polêmica, pelo contrário, aquilo ali foi uma somatória no legado do cara. O cara conseguiu fazer um campeonato dentro da cadeia. Não, ainda foi indenizado, não sei com quanto, quando saiu Você ainda, entendeu? mano. Ou seja, Tá por quê? ligado? Porque o cara tem toda aquela fórmula estratégica de pensar o quê? Não, pera aí. Tudo tem um momento correto, então eu tenho que respeitar o momento. Eu tenho que ultrapassar. Eu vi um comentarista comparando a carreira do Ronaldinho com a do Neymar. Assim, eu particularmente sou muito mais Ronaldinho do que o Neymar. Fato. Só que o Ronaldinho teve, sim, o auge da carreira deles mesmo, assim, que mundialmente, vamos dizer, foi, eu acho que 5 ou 6 anos direto. O Neymar já tá há 13 anos. Só que, assim, com certeza alguém vai discordar disso, claro. Pra mim, o Neymar não é o Ronaldinho, não chega o Cara, a gente Ronaldinho. também leva em outro contexto. Naquela época, a internet não era da forma que é hoje. Pra você propagar qualquer coisa, hoje é muito mais rápido. Naquela época, não. Naquela época era só televisão. Só televisão que era o veículo. Televisão e rádio. Então, talvez, se naquela época tivesse a internet da forma que é hoje, ele teria propagado, tipo assim, muito mais. Uhum. Ele teria sido, tipo assim, talvez 3 ou 4 vezes maior do que ele já é. Ô, mano, No na caso do época, Ronaldinho. na época, por Ronaldinho é o exemplo, bruxo, né, Nossa, velho? na Ele é época, quase bruxo. na época, por exemplo, Ele no Barcelona, naquela ele foi... época, os caras, por exemplo, Romário. Romário, mano, Ah, fala. aquela seleção de O Romário 2002, falava, mano, 2003, o mano. Romário sempre falava assim: eu não gosto de treinar, e não treinava. Só que ele falava assim: eu vou fazer 3 gols hoje. E ele fazia 3 gols, irmão. Não tinha esse negócio, não. Ele chegou um dia lá no treinador dele, no Barcelona, e falou assim: aqui, se eu fizer 3 gols no jogo, você me libera pra ir pro carnaval no Brasil? O cara tá liberado. Ele meteu 3 gols no primeiro tempo, pegou o avião no segundo e foi embora. Aí o cara foi lá e falou assim: não, que agora eu vou te dar uma suspensão, por isso que você não podia fazer. Ele falou: eu te perguntei, você me liberou, eu vi o gol e fui embora. Porque naquela época, mano, minha parte. querendo ou não, os caras, tipo assim, os caras iam pra balada, iam pra isso, pra aquilo, mas os caras, na hora de fazer o trampo deles, meu filho, era com excelência. Fazia. Fazia Eu acho que acontecer. depois dessa turma, Ronaldinho, o Cafu, o Kaká, Rivaldo. depois dessa época, eu acho que o futebol deu uma caída. Porque o futebol hoje ficou muito modinha, Dinheiro, negócio ficou de muito dinheiro. dinheiro, tá ligado? Rapaz, eu acho que tudo Naquela época já era dinheiro, mas tudo hoje tá. tudo na vida, eu acredito que quando começa a, tipo assim, se poluir pelo monetário, começa a cair. Tudo, é absolutamente tudo. Tudo que você, tipo assim, começa a colocar dinheiro demais, acaba atraindo o quê? Ao invés de talento, atrai o oportunista. Porque o cara tá naquela situação ali, porque a grana, o dinheiro, ele não tá porque ele gosta. Porque Falou ele uma frase vive aquilo também ali. que cabe muito bem. Tudo que o homem consegue meter a mão, ele manipula. Essas Sim. casas de aposta. Isso acabou com o futebol, a maioria, mano. Tá ligado? Não, já teve aquela investigação Uhum. máfia das apostas. Ô, os caras entregando jogo, entregando escanteio, entregando lateral. Cara, mano, constatado que o cara entregou um lance. E tipo assim, o que deu pra ele? Deu nada. Por quê? Porque é de grana. Se quebrar isso aí, acaba o quê? Que mexendo em todo um sistema que com certeza tem um cara que tem uma influência muito grande que não vai deixar isso acabar. Eu acho que muito mais que grana, nesse caso, é mais o poder de alguém ou de determinado grupo, mano. Tipo assim, tem gente que, pra mim, por exemplo, o salário de um jogador é inconcebível, mano. O cara jogador ganha ganha- mais do que o médico. Pensa, não, mais que o médico não, ganha infinita vezes. Não, mas tipo assim, vamos usar esse paralelo. O jogador, tipo assim, não discriminando a profissão. Beleza, eu detesto futebol, mas vamos levar isso em conta. Não vamos levar isso em conta, aliás. Um jogador de futebol ganha mais do que o médico, que salva a vida, que vai salvar até mesmo alguém da sua família que tá aí assistindo. Um jogador de futebol. Pode ser futebol, pode ser qualquer esporte.
Mas ganha mais do que um cara que salva Ah, vida. mano, nem o melhor médico do mundo ganha 1/10 do que um jogador ganha, eu Você tá acho. entendendo? Tipo assim, a gente é bem desnivelado. Mas é por quê? Porque a indústria faz ficar assim. A indústria faz as coisas caminharem dessa forma. Por quê? Dentro do futebol tem muito merchandising. As empresas estão ali. Então o salário vai ser sempre alto. Como que você vai ter um merchandising dentro do hospital? Continuando a linha de raciocínio, o jogador ganha muito, pra mim, é inconcebível. Mas imagina tantas pessoas no mundo, assim, um grupo seleto, que pra ele o dinheiro já nem é mais tão dimensionável, assim. O cara tem tanto poder e às vezes nem precisa nem de dinheiro na situação. Só a influência dele já é muito mais que o dinheiro que ele tem. Eu acredito que isso aí é válido, muito válido, porque chega um tempo que o cara já não tem com o que gastar. Porque raciocina comigo. Hoje em dia eu tenho a Ferrari lá que custa 3 milhões. O cara, ele ganha 40 no mês. Aí beleza, ele ganha 40 milhões no mês. O que que ele vai fazer? Ele vai comprar o carro que ele sempre sonhou, a casa que ele sempre sonhou, ele vai fazer a viagem que ele sempre sonhou, ele vai mudar a vida da família dele e tal. Mês que vem ele tem mais 40 milhões. O que que ele vai fazer com os outros 40? Sendo que ele já fez tudo que ele tinha que fazer nos primeiros 40. Tem jogador que recebe 200 milhões, irmão. Irmão, o que que Pensa. você vai fazer? Sendo que você já fez tudo que você precisava e sonhava com os primeiros 40. Não tem o que você fazer, velho. Se eu não me engano, o contrato do Cristiano Ronaldo, posso falar besteira, mas não, foi o que eu ouvi na notícia, não sei se é de uma fonte confiável, mas eu vi numa reportagem. 1,2 bilhão O ano. que que o cara vai fazer com isso? Um cara, mano, um cara. Não, pois é, o que que vai fazer? É a hora que o cara, tipo assim, tem que parar e começar a seguir a filantropia. O que? Não, eu vou construir instituto, vou construir quadra, vou construir isso, vou Não construir tem que aquilo. fazer mesmo, que é com Porque dinheiro não desse, mano. tem É como doido. investir, não tem. Ô, irmão, você tem dinheiro pra até o seu tataraneto ser milionário? 1,2 Então o que que você bilhões. vai fazer? Me explica. O que que você vai fazer? Eu vou trazer para essa conversa aqui um outro tópico que eu acho que vai ser muito bravo, muito top. Semana eu escutei uma música que eu não tinha escutado ainda, que já foi causa de polêmica, e que foi uma música que teve uma grande mensagem. Isso vale para você, jovem. Acho que a Favela Vive 4, o DK, o Lorde, Ariel, o Marechal e o Major RD. Essa Quando já música, foi a última que lançou, acho que não é a 4, não. acho que É a quebrou a 5, eu perna, que acho. ele tá de cadeira de roda. Essa música, ela remete bem naquela situação do seguinte: Favela venceu. O que que vocês têm a entender sobre essa frase? Favela venceu, isso que tinha que ser todo mundo da favela venceu, ué. Não ia ter que A ter favela favela em mais, si né? não tem que ter favela mais, ué. O que acontece? Teve um artista do mainstream, ele é conceituado, ele foi lançar um álbum, ele mandou fazer um cordão caríssimo, um cordão assim, surreal. E o que acontece? O preço do cordão foi citado na música na seguinte divergência. Ao invés de mandar fazer cordão, por que que você não mandou construir centro de esporte? Por que que você não Cordão construiu do homem é caro, hein? quadra? Quantas quadras dava, hein? Pois é. Quantos lugares para. Quantos estúdios musicais não construiria? Não é nem um 10, né? Quantas coisas você não poderia fazer para aqueles que saíram de onde você saiu? Quantas? Igual, por exemplo, se você sofrer com aquela questão de opressão, por que que você vai se tornar um opressor? Por que que aquelas pessoas que saíram de onde que você saiu vão ter que correr talvez o triplo para alcançar o que você alcançou? Sendo que você pode o quê? Facilitar a caminhada de quem tá vindo. Só que aí eu vejo o outro lado também. Tipo assim, um cara, se uma pessoa conseguiu, saindo do mesmo lugar, eu também tenho que ter discernimento e falar, ó, pô, eu consigo também, pô. Com certeza, mas tem que levar em conta também que é o seguinte, a sua caminhada, ela foi difícil porque você não tinha recurso. E se você saiu dali e hoje em dia pode prover recursos para aqueles que estão lá ainda, por que que você Com não vai certeza. fazer isso?
Por que que você não vai colocar um microfone legal pra rapaziada? Por que que você não vai colocar uma caixa bacana? Se você sabia que pra gravar uma música ou um videoclipe o investimento era alto, por que que você não coloca ali um trampo desse? Não premia a rapaziada com videoclipe. Não premia a rapaziada com um prêmio ali que o cara vai conseguir ajudar a família dele com uma grana. Entendeu? Por que que é mais fácil se tornar opressor quando você foi oprimido? Entendeu? Uma, Reclama tanto de opressão e se torna opressor? uma coisa que eu vejo também, principalmente no Brasil, é que muita gente tem essa coisa também, fala assim que o governo também não ajuda. Vai contar com o governo? Contar Conta com o com você, governo. cara. Você, a batalha é sua. A sua batalha é sua, a dele é dele, a minha é minha. Eu vou ficar pensando assim, não, mas peraí, eu tô lá meio-dia deitadinho na minha cama pensando assim, Otimista. Aí fala assim, a favela não tem um tratamento de esgoto, não tem casa boa, não tem uma água, um saneamento bom. O governo não faz nada pra ajudar a gente. coitado de nós. Não, irmão, faz seu corre. O que que você pode fazer pra melhorar? Ah, pera aí, vamos pensar o seguinte. O tio da Rua de Baixo, ele é pedreiro. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um junta-junta. Nós reparte o material. Vamos Paga fazer o cara. acontecer? Vamos fazer acontecer? Vamos embora fazer Ó, acontecer? o cara meio-dia tá lá dormindo lá de boa. É, Lá, ué, tranquilão. gente. E aí depois reclama, meu auxílio não caiu, ó, velho. É, Aí não, tem que fazer valer a frase. A favela venceu? Vamos vencer a favela então, pô. A Com favela certeza. unida, né, velho? Só que os caras, tipo assim, o mano. Fabiano não vai vencer enquanto tiver gente no mesmo corre, enquanto tiver gente morrendo, enquanto tiver gente, tipo assim, passando necessidade. Não venceu. Quem venceu foi você, cara. Você venceu e saiu dali. Então você pode fazer com que outras pessoas ali se tornem vencedores também. E a pessoa que ficou também eu acredito que tem que fazer por onde, Não, né? sim, é uma construção. Igual a gente, ser humano, eu vi uma metáfora esses dias que o cara falou assim, eu quero paz. Eu quero viver em paz. Aí Deus, pra deixar o cara viver em paz, tirou todo o ser humano do mundo. Ficou só ele. Ele tinha a paz que ele queria, fazer o que ele queria, na hora que ele queria. Ele ficou em paz, mas será que Foi a suficiente? paz foi o suficiente? O ser humano é um ser que depende de viver com outro ser humano. Cara, até pra morrer a gente depende de outra pessoa. Pra morrer, pra nascer, quem dirá? Entendeu? Então o que acontece? Cabe a gente deixar alguns caprichos de lado e saber entender que o outro também necessita de você, assim como você necessita do outro. Então, a partir disso, olha pro cara que tá do seu lado e pensa: o que que eu posso fazer pra cooperar com esse cara? O que que eu posso fazer pra tornar a vida dele mais fácil? Que isso é recíproco. Isso é recíproco. A partir do momento que você ajuda, você é ajudado. A partir do momento que você empurra seu carro que estragou na BR, vai ter mais gente pra empurrar, pra te ajudar a empurrar. Agora, a partir do momento que você fica dentro do seu carro esperando acontecer alguma mágica, ninguém vai Nada saber vai que o carro acontecer. estragou. Ou Realmente. então você vê o cara parado precisando de ajuda e você não vai parar pra ajudar, amanhã seu carro estraga também, e aí? E aí, ele vai passar e vai te parar pra te ajudar? Ah, vai Só se ele sim. tiver um bom coração. Diferente do seu, que não parou. Coração ruim. É isso. Ô, E turma. falando da galera que tem bom coração, será que o pessoal já se inscreveu no canal? Aí, tá vendo? Se inscreva no canal, a gente tá chegando, aproximando em 10 mil inscritos. Então, coopera aí, meu parça. Faz sua parte. Inscreva no canal, que daqui a pouco, quem sabe você sentado na cadeira que tá aqui. Imagina que bacana, todo mundo reunido na sua sala, escutando a sua história. Tem coisas que às vezes nem seu primo sabe, sua mãe não sabe que você passou, que você vai ter o seu espaço pra contar aqui pra gente e a turma assistir. Olha que legal. E eu quero voltar no começo da nossa conversa. A gente tava falando sobre infância, galeria, futebol. Queria saber se a galera que tá aí assistindo, o que vocês lembram da infância? Deixa aqui nos comentários que a gente vai buscar interagir aí. Qual foi o seu auge da sua infância? Qual que é a coisa que você mais sente saudade? Você fala assim, pô, Nó. que isso, velho? Nem sei a última vez que eu fiz isso. E não esquece também, galera, de seguir no Instagram. O Tem Instagram aqui da, embaixo. É só Instagram você- do podcast. Segue Sai também o muito Instagram. conteúdo lá, mais Muito, que no muito, YouTube. muito, muito, muito. As Corte, prévias sai tudo lá, corte sai corte, tudo lá. sai tudo lá. E daqui uns dias também corte, né? Nas redes vizinhas. E também, né? Seguir a galera, o Saulo, o Rafa, seguiu também lá no Instagram lá. E se você gostou desse, né? Desse bate-papo aí hoje diferente,
né? Que a gente tá pensando de trazer aqui. Uma vez por semana. Uma vez por semana, deixa lá no Instagram. A gente vai abrir uma caixinha de perguntas. Qual que é o assunto que você queira que a gente traga na semana? Aí vocês escolhem, a gente vai ver qual que foi o mais votado pra gente trazer aqui, né? Um assunto. Ou sobre né, um determinado da infância, sobre algo que passou, ou sobre alguma coisa aí. Vocês deixam lá na caixinha que a gente vai abrir lá. E aí a gente traz aqui essa conversa, essa interação aqui, galera, que foi né, diferente hoje, mas bacana. Acredito que muitos aí que vão ver vão gostar. E não se esquece de seguir lá, não. É isso. Hoje o papo foi esse. Espero que você tenha gostado. Fique com Deus e tenha uma boa tarde, um bom dia ou uma boa noite. Valeu.